Paz do Senhor, meus irmãos. Convido a todos vocês para abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Samuel, primeiro livro de Samuel, então, capítulo 17, o versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém? Os irmãos tomem seu assento por bondade. Todos nós aqui presentes certamente conhecemos o texto que relata o episódio que se deu entre o Davi e o Golias. A história é bastante conhecida até daquelas pessoas não cristãs, não é? Que não leem Bíblia, mas conhecem através das gravuras, dos livros, através de filmes, enfim. E o que quero refletir com você nessa oportunidade é sobre esse assunto, sobre essa passagem bíblica. E antes de nós nos deter na temática aqui que vou refletir com você, observar, chamar a sua atenção para o Davi nesse momento, ou um pouquinho antes desse momento. Todos nós lembramos de quem foi o Saul, né? Primeiramente, o escolhido para ser o rei de Israel. Aquele jovem que era o mais destacado entre todos os jovens de Israel, pela estatura, pela beleza. E como o povo de Israel pediu a Deus um rei, Samuel então foi orientado pelo Senhor para que Saul fosse ungido a rei. Passado tempos, Saul começou como diz a gurizada, né? Saul começou a vacilar. Se tornou, como é que vocês falam? Se tornou um vacilão, é assim? Começou a vacilar. Deus dizia para fazer as coisas de um jeito, Saul fazia de outro jeito. E nunca isso dá certo na vida de ninguém. É bom que façamos todas as coisas de acordo com a vontade de Deus. Saul não se importou muito com os mandamentos e as orientações de Deus. Até que foi se agravando, porque quando uma pessoa, a exemplo de Saul, pende para esse caminho da desobediência, mesmo sendo um crente, vamos aqui nominar o Saul como um crente, né? Um crente, mas um crente rebelde, um crente que não aceitava as coisas como Deus queria. Saul fazia as coisas da sua maneira, do seu modo de pensar, do seu modo de decidir. É ele que decidia, ele não pedia para Deus. E mesmo quando Deus dizia: Saul, você faz dessa maneira, é assim que é para fazer, ele fazia totalmente o contrário. Então ele foi fazendo assim, foi entrando em conflito com a vontade de Deus. Fazia com que a sua vontade prevalecesse e não a de Deus. Fazia valer a sua vontade e não a vontade de Deus. Era dominado, guiado, orientado, conduzido, induzido pela sua vontade e não a vontade de Deus. Até que, pela permissão de Deus, um espírito mau, né, diz o texto, um espírito mau, passou a incomodar o Saul, perturbar o Saul, oprimir o Saul, possuir o Saul. Podemos dizer que ele ficou um homem, um crente endemoniado, né? Porque estava à mercê de um espírito mau. Precisava de uma solução, precisava de alguém orar por ele.
E aí entra Saul, ou Davi, na vida de Saul e no contexto da história bíblica, do relato bíblico. Entra o Davi. O Saul diz o seguinte: vocês procurem um homem que toque bem e tragam aqui para mim. Que toque bem, guitarra, teclado, bateria, que seja um músico que toque bem, que domine o instrumento, que conheça a música. De quem que eles lembraram? Eles lembraram de Davi. Tem um moço lá, filho de Jessé, mora lá na Casa Verde, número tal. E as qualidades do Davi eram conhecidas. Ele é descrito, não é, como valente, corajoso, homem de guerra, né, guerreiro, não se entrega, é forte, não volta para trás, ele é um guerreiro. O texto diz sisudo em palavras, que significa prudente nas palavras. Ele não fala bobagem, né? Ele não fala gíria. Ele falou, está falado. É igual a Bíblia diz, Jesus disse sim, sim, não, não. Ele tem palavra, é assim que é o Davi, certo? É gentil de presença, ou seja, não é aquele menino chato, não é aquela pessoa chata, inconveniente, mas Davi era assim, todos gostavam de ser amigo de Davi. É gentil presença, ele era cordial, ele era legal com a turma. Então é assim que descreve o texto, dá essas características do Davi quando ele surge no cenário bíblico. Ele vem junto com as suas características. Ele surge num momento de necessidade. Ele surge num momento de crise espiritual. O rei da nação está em crise espiritual, emocional, psicológica. Ele pede a alguém com essas qualidades, ou seja, primeira exigência dele é alguém que toque instrumento e toque bem, que tenha uma boa melodia, que não só faça barulho, mas que toque as notas dentro do seu tempo certo, exato, enfim, que toque bem. Então alguém dentre os jovens lembra de Davi e indica Davi. Então, além de Davi ter essa qualidade como músico, ele já vem com outras qualidades que o acompanham. Aonde Davi aprendeu a ser assim? Onde Davi aprendeu? Quem o ensinou? Ele ainda jovem. Quem o ensinou? Quem educou Davi para ele ser assim? Davi aqui é um jovem. Alguém diz que nesse momento ele está em torno de uns 17 anos. Ele é um jovem adolescente. E descobrimos, né, pelo texto, estas excelentes qualidades na vida deste moço. Ele recebe certamente, primeiro pela sua temor a Deus, porque vamos ver na sequência que Davi é um crente, é um jovem adolescente crente, mas é um crente diferente, é um crente que ora, é um crente que teme a Deus, é um crente que confia em Deus, que depende de Deus. Então isso já faz com que essas qualidades se formem no seu caráter, se formem na sua personalidade. Ele é corajoso, ele é homem de guerra, ele é prudente nas palavras, né? Ele tem juízo, ele toma decisões certas, ele pensa, ele pondera, ele analisa, ele avaliza antes
de falar antes de responder. É assim que é Davi. É assim que diz o texto no versículo 18. Não é? Gentil de presença, como já disse, as pessoas gostavam de estar próximo dele, a sua presença era agradável, gentil de presença. Era aquele jovem, aquela pessoa que você se sente bem ao seu lado de conversar com ele. O assunto dele é assunto sério. Quem está ao redor de Davi, ouvindo e conversando com ele, aprende. Não escuta bobagens. Não escuta ele falando do amigo. Não escuta ele falando dos defeitos de outras pessoas. Pelo contrário, a fala de Davi, a conversa, os assuntos são de importantes, de relevantes aprendizados. Então são essas características que nós identificamos no Davi quando ele entra no cenário bíblico. Então isso é fundamental, meus irmãos, refletirmos e aprendermos. Olhar para cada um de nós e também ver que qualidades nós temos, que qualidades nós estamos construindo no nosso caráter, nossa personalidade, nossos relacionamentos, nossas relações na família, na igreja, na comunidade, na escola. Acredito plenamente, meus irmãos, todos nós havemos de estar em concordância que a sociedade, a comunidade precisa de pessoas assim, precisa de crentes assim, de adolescentes com tais qualidades. Então temos dois personagens, o Saul, como já lembrei, aquele crente que alguns falam assim, pego pesado, né, irmão Daniel? Aquele crente treva, né? Vou falar baixinho aqui aquele crente treva, é uma treva, não dá para estar perto, é endemoniado. Como diz o sobrinho meu, chega a ter um peso. A pessoa fala, chega a ter um peso. É o Saul. Mas o Davi totalmente diferente. E vocês viram quando o Davi vai à presença de Saul e começa a tocar sua harpa, já dá um alívio. Ele sente paz. A música de Davi, a presença de Davi causa influência no mundo espiritual, porque o espírito vai para longe, porque a presença de Davi está ali, a presença de Deus está na vida de Davi e também na música dele, naquilo que ele faz, naquilo que ele desenvolve, naquilo que ele faz uso, né? A música, o instrumento é a ferramenta de trabalho para o reino de Deus na mão do Davi. E Deus está honrando, Deus está agindo, Deus está se manifestando, a graça de Deus está ali se manifestando, que faz bem ao Saul, faz bem, melhora, promove paz, liberta, ele fica liberto ao passo que ouve a música de Davi. Então, meus irmãos, essas características e esse diferencial que Davi possui promove coisas maravilhosas, promove coisas, vou usar aqui uma palavra moderna, fantásticas, né? Coisas fantásticas, mas na realidade são coisas sobrenaturais. O poder de Deus faz isso. Davi não possui somente talento, não é?
Davi não possui somente talento, porque todas essas qualidades, conforme refletimos, são construídas no seu caráter. Ele aprende. Mesmo nós vamos identificar aqui um pouco da família do Davi. Não era assim uma família que contribuía para essa formação do caráter de Davi. Parece-nos pelo texto que os irmãos de Davi, ele tinha uma turma de irmãos, não eram muito legais com ele. Não eram muito apoiadores, incentivadores de Davi. Pelo contrário, eles se opunham a Davi. Porque quando Davi aparece lá no campo de batalha, eles chamam a atenção de Davi. E dizem para Davi: Davi, tu devias estar lá no campo, cuidando das ovelhas. Tu está aqui no lugar errado, na hora errada. Tu está aqui de curioso. Então, ele enfrentava essa oposição por parte dos irmãos. Veja que havia aqui, agora na sequência, o texto vai nos dizer que havia uma guerra preparada. Aí surge então o Golias no cenário. Quem foi para essa guerra? Foram todos os demais irmãos de Davi. Eram soldados. Menos o Davi, porque Davi é um pastor de ovelhas. Talvez o Jessé, pai de Davi, concluísse: não, o Davi é um menino que não tem treinamento para a guerra, né? Não, ou mesmo que tivesse alguma habilidade para usar a espada, usar uma lança, a função dele é cuidar da ovelha. Então Davi, tu vai ficar aí cuidando das ovelhas, e quando precisar levar lá uns mantimentos lá para os teus irmãos, tu vai ser esse menino de levar os mantimentos. Vai lá, dá uma olhada nos teus irmãos, vê como é que tá as coisas por lá e me diz, mas vai e volta. Então Davi foi classificado pelo pai dessa maneira, dada para ele uma função que ele não tinha habilidade para entrar numa guerra, numa batalha. E veja bem, aonde nós vamos chegar com essa reflexão. Observe, como o pai de Davi olha para ele e vê o Davi. Aqui tem muitos irmãos que são pais, irmãs que são mães. Os filhos precisam ter de nós, pais, admiração, respeito, incentivo, apoio, em todos os sentidos. Parece que Davi aqui, ele não tem muito isso, não é? Não tem muito isso. Mas os outros sim, os outros filhos não, são fortes, corajosos, e são soldados. Vocês vão para a batalha, vão para a guerra, vão servir no exército. Mas Davi, você fica aqui, tu nasceu de 6 meses, né? Tu está se criando ainda. Como que se forma esse caráter em Davi? Como que ele é corajoso, não é? Como que quem fala isso para o Saul? Olha, Saul, respondeu um dos jovens ao Saul, um dos jovens, um dos amigos que conheciam o Davi. Eu tenho visto, olha o que diz o jovem, eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Sabiam, conheciam o pai, muito bem, o pai do Davi, é Jessé, lá de Belém, ele é belemita, ora lá na Casa Verde, lembra? Bem, sabe tocar e é valente. Então,
animoso, ou seja, corajoso, homem de guerra. Ó, como que os jovens, como que os amigos estavam vendo o Davi, certo? Como que eles estavam vendo? Homem de guerra, corajoso, prudente nas palavras, ele tem juízo, gentil de presença, e o Senhor é com ele. É assim. Quem que está tendo essa visão, essa interpretação a respeito de Davi? As pessoas de fora, os amigos. Mas em casa, o pai dá uma função menor para ele. Talvez não acredite no potencial, talvez essa visão por parte do pai não esteja muito assim clara. Olha para o Davi e vê, a capacidade do Davi é ficar lá cuidando das ovelhas, né, carregando uns queijos, e é isso aí. Meus irmãos, temos aqui os nossos adolescentes. Os filhos precisam encontrar isso na sua casa, por parte dos seus genitores, pai, mãe, avós, e na igreja, né, dos seus líderes, das pessoas mais idosas, né, das pessoas mais experientes. Esse apoio, acreditar no potencial que o jovem possui, que o jovem tem. E sempre estar manifestando isso, com palavras, com atitudes, com orações. Vimos que Davi enfrenta essa dificuldade, esse dilema, não é? E aí o Saul então enviou mensageiro a Jessé dizendo: envia-me Davi, o teu filho, o que está com as ovelhas. Então isso era conhecido também, né? Todos sabiam o que Davi fazia. Ele está com as ovelhas. Então algumas pessoas conheciam o Davi por ele cuidar das ovelhas. Outros, já mais próximos, né, mais amigos, mais chegados: Davi é corajoso, Davi é gentil, Davi é um cara legal, é um amigão, ele tem palavra, é um guerreiro, é juízo, né? Tem juízo, faz as coisas tudo certinho. Meus irmãos, refletimos, quais são as nossas qualidades? O que nos diferencia? Né? Hoje essa temática está muito atual. Triunfa, né? Triunfa assim na vida secular, principalmente no trabalho, na escola, nos estudos, aquele que tem um diferencial. É preciso, você tem um talento, você tem, as irmãs, um exemplo. As irmãs geralmente têm as suas habilidades de Dorcas, né? As irmãs conhecem a Dorcas na Bíblia, que era costureira, né? Fazia um trabalho de obras, enfim. Faleceu e daí foi o Pedro lá, orou, ela ressuscitou. Então, e algumas irmãs em algumas igrejas fazem e coloca lá o nome do departamento, as Dorcas. E esse departamento trabalha com ação social, né? Fazem bolo, fazem crochê, fazem toalhinhas, pantufas, cachecóis, e fazem um trabalho social, né? Então há algumas irmãs que têm uma habilidade a mais que outras, né? Outras já são da área da culinária, né? Tem uma receita assim top, né? Outra para costura, enfim. Então isso é um diferencial que a pessoa aprendeu, desenvolveu, conheceu, trabalhou anos. Os mais jovens, né? Vamos agora pegar os adolescentes, né? Os adolescentes realmente, geralmente detestam a disciplina da matemática, né?
detestam, não gostam da matemática. E aquele boletim, né? Hoje não sei exatamente como é, mas o boletim era um cartãozinho assim que vinha as notas vermelhas, né? Geralmente, assim, a maioria era parte da matemática, era aquele abaixo da nota e vermelha. Aí quando é vermelho, aí sai aquilo como, tirei nota vermelha, tirei na prova, tirei. Porque não gosta de matemática. Agora, já conhece aquele colega que é um crânio na matemática? Conhece? As meninas conhecem? Aquela coleguinha, nossa, essa aí é um crânio na matemática. E aí você, vou sentar aqui perto de ti na hora da prova e tu dá uma viradinha assim, né? Então é o diferencial, é o diferencial. Parece que já está assim no DNA, né? Gosta de matemática e faz qualquer conta e não precisa do celular, não precisa da calculadora, não, já faz ali e tal, raiz quadrada, elevada ao cubo, não sei o que e tal, tira de letra. Vocês gostam de estar perto da coleguinha assim, não gostam? Fazer amizade, porque tem um diferencial. Outros coleguinhas detestam português, né, porque é cheio de regras e tal. E, gente, mas é assim, já vou finalizar, tá? Então, não gostar da disciplina de matemática ou de português é assim uma barreira, não é? Tudo, eu gosto, hoje tem aula de geografia, né? Hoje tem aula de história, adoro, né? Minha nota é sempre 99, 95, 100. Mas hoje tem português, hoje tem matemática. E aquela professora chata, aquele professor chato, e eu não gosto, e me dá um mal-estar assim. Então é uma barreira, não é? É uma barreira, é uma coisa que você cria assim na imaginação, e você sente um certo temor de enfrentar, né? E aí você cria, né? Estou ilustrando aqui para outras áreas também da nossa vida. Aí quando a professora vem com aquela, escreve no quadro, aquela fórmula nova, não é? Hoje vamos aprender a fórmula tal, né? Uma fórmula nova, e você vai decorar, você vai aprender que x elevado ao quadrado é igual a y, que dá resultado yz, e não sei o que o resultado vai achar o número, vai achar a letra, e essa é a fórmula, e você se apavora, e dá um frio, e dá um calafrio, e você ora, e você misericórdia, e eu não estou entendendo nada, mas porque você já tem na sua mente uma aversão, né, à disciplina. Para você, não pode, não precisa matemática. Para que tem que estudar matemática, né? Então, tem outras coisas na vida da gente que é adulto. Vocês que estudaram também, talvez enfrentaram. Tem alguns assim que saíram da escola realmente assim, não vou trabalhar, porque isso aí não. O que eu quero aprender nisso aí? Não vou aprender nunca, né? Tem casos assim. A pessoa hoje já está aposentada, mas fugiu da escola, né? Que criou assim uma barreira enorme. E aí a vida vai nos ensinando que há outras barreiras que se formam, não é? Que se formam e a gente tem que enfrentar. O marido não é crente, a esposa não é crente, o filho vai para as drogas, situações assim muito que se formam, desemprego, né? Pagar aluguel, roubou o carro, furtar o carro, acidentou, doença, enfermidade. Meus irmãos? Então são situações que se formam. Para o Davi, então, aqui para nós fazer a conclusão da nossa reflexão, o Davi também, aliás, todos os irmãos de Davi e o próprio Saul se depararam com uma enorme barreira, um enorme obstáculo, que vocês sabem qual é o filisteu, é o Golias, o filisteu, o guerreiro, aquele que é preparado e que ninguém vence, que ninguém passa por ele, que ninguém consegue vencê-lo, derrubá-lo, que ninguém consegue passar na frente dele, ninguém consegue enfrentar, nem o rei, nem Saul,
né? Dá uma olhada para o Golias e tem medo. E os irmãos de Davi olham e têm medo. E os guerreiros mais valentes do exército de Israel olham para o gigante e ouvem a sua voz, não é? E olham para ele de longe e sentem medo, não querem enfrentá-lo. E passou isso por 40 dias. Mas Davi foi lá porque tem um diferencial. Você está entendendo? Davi foi lá porque tem um diferencial. Ele olha diferente de todos os demais. Ele olha como Deus olha. Ele olha, diz: não, rei, fica tranquilo, eu vou lá e vou vencer, vou enfrentar ele. Aquele problema chamado Golias filisteu, forte, intransponível, era obstáculo para toda aquela gente. Todos estavam tendo aquela visão daquele Golias, estavam lá, né? Se vocês estivessem lá, olhassem para eles, vocês iam ver assim escrito matemática, né? Português. Outros iam olhar e ver, aquele enorme problema, como vou vencer? Ai meu Deus, e agora como será? Então, meus irmãos, o Davi chega e olha diferente, e é criticado pelos seus irmãos. Você está no lugar errado, na hora errada, aqui não é seu lugar. Você já percebeu que quando você crê nas coisas, quando você acredita nas coisas, tem uma turma assim, para te dizer: não, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, você não vai aprender nunca matemática, isso é muito difícil, vamos mudar de escola, vou falar com a minha mãe, porque vou mudar de turma, agora vou estudar de noite, vou estudar de dia, agora vou lá para a escola do fulano, porque... Você está entendendo? Tem um monte de opiniões, e assim foi. O Davi chegou lá: eu vou lá e vou enfrentar aquele inimigo. E os primeiros a dizer que não, sai daqui, os irmãos dele. Mas até que ele insistiu. E foi ao rei. E o rei deu uma olhadinha para ele: não, mas você vai mesmo? Sei não, hein? Mas tudo bem. Vai ali, veste a armadura, a minha armadura. Foi lá, vestiu, não deu certo. Foi sem armadura mesmo. Pegou as pedrinhas, né? E a funda. Aqui no Rio Grande a gente conhece como bodoque estilingue. Pegou as pedrinhas, foi com o estilingue e o cajado. Ele foi indo. Chegou perto, o filisteu deu uma olhadinha e mandaram um piá aqui. Desprezou também. Então parece que ninguém acredita, gente, né? Nem o próprio inimigo. Tu vai me vencer? Aqui não, né? Tu não tem condição. Então, meus irmãos, reflita sobre isso e acredite. Como é que, para a gente encerrar então, como é que o Davi venceu o Golias, que ninguém podia vencer? Então nós aprendemos a primeira coisa: confiança em Deus. Esse aqui, primeira coisa, confiança em Deus. Mas só confiar em Deus, pastor? Aí é fácil, né? Eu confio e Deus faz tudo para mim. Não, gente. O Davi confiou no seu potencial, certo? Davi disse para o rei: não, rei, eu venci um leão, venci um urso, e eu aprendi, eu fui treinado, eu aprendi, eu tenho experiência, certo? Eu estudei como dominar o leão, como dominar o urso, eu aprendi, eu treinei, eu estudei, eu fiz curso. E eu confio que Deus está comigo, eu sei que Ele está comigo, e eu tenho capacidade.
E esse desafio aí eu vou vencer. Porque eu tenho condição, eu tenho capacidade, eu tenho potencial. Certo, irmãos? Então, confiança em Deus e confiança no potencial. Irmão, tem muita coisa que você aprendeu. E aquilo que você não sabe, que você não aprendeu ainda, você tem inteligência e capacidade de aprender. Tá? Você tem capacidade. Então, para as meninas e os meninos aqui, alunos, vocês têm capacidade e inteligência suficiente. Não tenham medo de matemática, nem de língua portuguesa, nem de química, nem de fórmula nenhuma. Não tenham medo. Se tu não sabe, se dá um nó no cérebro, vai, insiste. Nem que saia faísquinha aqui, ó, fumaça do cérebro, mas vai lá. Pergunta para a colega que sabe, para o colega, vai lá na internet pesquisar, vai lá, acessa uma aula, insiste. Está difícil de aprender a matemática, o português, vai lá, insiste. E daqui a pouco você vai começar a aprender e descobrir que você tem capacidade de aprender e que você está aprendendo. E você vai amar aquela disciplina que você odiava. Você vai amar, porque você enfrentou o seu medo. Você enfrentou. Você foi lá e dominou. Você botou o gigante por terra, como fez o Davi. Então você tem potencial. Gente, aqueles soldados, aqueles guerreiros e os irmãos de Davi olhavam para eles assim: nossa, eu sou medroso, eu sou covarde, aquele gigante, se eu ir lá, vai me matar. E o Davi não, chegou lá, não, eu vou porque eu tenho capacidade, eu sei usar o meu estilingue, eu sei usar o meu cajado, sei dar uns golpes aqui de karatê, de taekwondo e tal, eu sei, vou dominar esse gigante. Então ele foi, enfrentou, venceu, Deus foi com ele. E conhecemos o Davi como aquele que vence gigantes. Né? Vence gigantes. Qual é o seu gigante? Qual é a sua barreira, irmão? Seja qual for, confia em Deus e confia que Deus está com você. E aquilo que é para você aprender, vai buscar. Não, com todo respeito aqui às irmãs, né, que eu falei aqui da culinária, né, que eu procuro aqui interagir, né, com os dois públicos, mais idosos, mais jovens, que se eu só falar para os adolescentes, as irmãs vão ficar assim, só na lembrança, né, na minha época era diferente, então assim, procuro associar. Irmãs, né, não sabe fazer a polenta direito, né? Eu queria fazer a polenta igual a da irmã Maria, né? Que faz aquela polenta e fica tipo assim um tijolo, né? Bem firme assim. E eu não sei fazer, né? Irmã, se tu estudar um pouquinho, aprender um pouquinho, consultar a irmã Maria, ela vai te ensinar e você vai aprender. Então, o aprendizado nunca para, ele é sempre constante. Não é assim, irmãos? Então, que essa palavra sirva para todos nós, meus irmãos, continuar sempre melhorando, sempre aprendendo. Vamos ter gigantes, vamos ter obstáculos, vamos, né? Vamos, né? Vamos aprender uma coisa hoje, daqui a pouco temos que aprender de novo, né? Os meninos e as meninas vão ter que aprender muito até o ensino médio, né? Até chegar na faculdade vai ter muito ainda, mas tem que aprender a dominar, se dedicar, se aplicar, insistir. E aprendemos. Vamos orar? Fique de pé. Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pela rica bondade que o Senhor tem para conosco. Abençoe aqui os nossos irmãos, os irmãos que são mais adultos, mais idosos, os obreiros, os adolescentes, os jovens, as famílias. Que a bênção do Senhor, a graça do Senhor seja sobre a vida de todos. Que todos nós possamos sempre, Senhor, aprender a confiar no Senhor e a usar a capacidade e o conhecimento que o Senhor nos dá para enfrentarmos os nossos desafios, as nossas situações adversas e vencermos. Nos ajude nos dando inteligência, Senhor, para continuarmos sempre fazendo as melhores escolhas.